O Lama Rinchen Khenrab é Carlos Henrique Amaral de Souza, que é monge tibetano e lama. Ele formou-se em engenharia agronômica na Universidade Estadual do Norte do Paraná, é pós-graduado em biotecnologia e agronegócio na Universidade de Cornell, em Ithaca, nos Estados Unidos, em Nova York. Ele é estudioso e praticante budista há 30 anos, ordenado monge em 2003, mestre em psicologia e instrutor certificado no programa CBCT, Cognitively Based Compassion Training, pela Emory University, dos Estados Unidos também, instrutor de meditação e professor da disciplina optativa, regulação emocional para profissionais de saúde, sustentando a motivação para cuidar, na Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein. Vem aplicando o protocolo CBCT na área da saúde e educação em diferentes instituições, além de promover cursos para treinamento na aplicação do protocolo CBCT no mundo corporativo, colaborando no alinhamento de qualidades, competências e afinidades humanas baseadas na resiliência, empatia e no altruísmo. Chamando aqui o monge. Aguardando o Lama aceitar. Acho que agora foi. Lama, se tiver com dificuldades, nos aponte aí. Bom, enquanto eu chamo o Lama, vocês chamam outras pessoas também para participar dessa live com a gente, tá bom? E se você conhece alguém que não tem Instagram, envie o link do YouTube da live para essa pessoa no WhatsApp, tá? Ou enfim, para ela acessar o YouTube e conseguir assistir. Estou chamando o Lama. Gente, vou chamar novamente o Lama, que vai acessar pelo celular para falar com a gente. Onde você apertou? Oi Lama. Oi, Alessandra. Oi, Leandra, tudo bem? Tudo bem. Entrou pelo telefone, eu estou tentando fazer pelo computador, entendeu? Para ter uma imagem melhor. Ah, sim, não, sem problema. Lama, obrigada, aqui. Viu? Não, imagina. Obrigada por vir aqui falar conosco. Em nome da Ana Justra Federal, queria te dar as boas-vindas essa noite. Agora, enquanto o Lama dá uma... Você me ouve? Ouço, todo mundo escutando. Espera só um pouquinho, eu preciso ver se você me ouve pelo computador. Não, sem problema. Lama, obrigada, viu? Não, imagina. Obrigada por... Ah, caiu. Vou chamá-lo de novo. Vamos ver. Chamei de novo o Lama. Oi. Voltou. Oi, Lama. Tudo bem? Tudo bem. Já ia chamá-lo novamente. Achei que tinha caído. Sim, estou vendo bem. Obrigada de novo. Lama. Eu só estou ouvindo... Eu estou ouvindo a mim mesma também. Uhum. Acho que agora parou. Isso. Parou? Parou. Tudo certo. E a mim você ouve? Escuto, perfeitamente. Ótimo. Obrigada. Muito bem. Bom, Lama, antes da gente começar, eu queria apresentar um pouco do que é a Ana Justra Federal, né? E quem é o nosso público que está aqui. A Ana Justra Federal, essa live é uma realização, na verdade, do Programa de Qualidade de Vida do Servidor da Ana Justra Federal, que chama-se Bem Viver, né? A Ana Justra Federal é uma entidade associativa que representa os servidores do Poder Judiciário da União, e além de representar juridicamente, no âmbito parlamentar, né, ela também garante benefícios para a categoria, né? Então, portanto, o nosso público aqui é, em sua maioria, de servidores públicos, né, federais do Poder Judiciário da União, que estão também, em sua grande maioria, assim como outros profissionais de outras áreas, trabalhando de casa, né? Paralelo a isso, existem sim aqueles que continuam frequentando os tribunais, até por conta de suas atribuições, e que precisam
fazer esse serviço presencialmente, esse trabalho presencialmente. Mas a maioria está dentro de casa, né? Mas para além da pandemia, esse tema ele foi escolhido por nós porque, somado a ela, todo mundo tem outros problemas que já vinham, né, da vida. Todo mundo tem as suas inquietações, enfim, outras coisas que desestabilizam cada um de nós no sentido emocional. E ainda esse mês de abril é um mês dedicado tradicionalmente à saúde, né? Hoje, que é dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Então, é muito pertinente falar sobre saúde mental nesse momento, né? E antes do Lama falar, eu queria citar 2 dados que são muito importantes e também muito alarmantes, né, para nós, que um é uma pesquisa, um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que aponta que os casos de depressão aumentaram 90% entre março e abril de 2020, no começo da pandemia. E uma outra pesquisa, um outro levantamento feito pela consultoria IQVIA, né, a pedido do Conselho Federal de Farmácia, aponta que de janeiro a julho de 2020 também, houve um crescimento na compra de antidepressivos, de 14% na venda de antidepressivos e estabilizadores de humor, que são medicamentos usados para a depressão, mas também para outras doenças da alma, né? Digamos assim. Enfim, e agora eu quero passar a palavra para você e, enfim, além de te dar boas-vindas, né? Te agradecer novamente e te ouvir. Muito bem. Leandra, gostaríamos de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu li um pouco sobre essa associação e fiquei muito honrado pelo convite e entendo, sim, a necessidade de nós dialogarmos sobre isso nesse espaço, né? Não só pela pandemia, mas o sofrimento humano, ele não está localizado na pandemia, ele é um sofrimento que existe, né? Nós, seres humanos, temos diferentes tipos de sofrimento, sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento emocional e sofrimento espiritual. E aqui, quando eu usar a palavra espiritual, às vezes que eu usá-la durante a minha fala, a palavra espiritual não necessariamente refere-se a uma religião ou religiosidade, mas a um entendimento que transcende o cartesiano da vida física, mas que nos dá a liberdade de experienciar aquilo que são as maiores qualidades de um ser humano. A experiência do amor, a experiência da compaixão, a experiência da generosidade, a experiência da gratidão, né? Isso são sentimentos humanos. Tá? Então, a esses sentimentos humanos que eu vou usar a palavra espiritualidade. Ok? Só para deixar assim bem colocado. Mas reforço, sim, que para aqueles que têm uma fé estabelecida, seja qual for a religião que confessam, certamente que todas as religiões têm, em sua estrutura filosófica, teosófica, assim por diante, conhecimento e ensinamentos que, ao serem transmitidos, aqueles que seguem tais culturas religiosas podem, sim, trazer conforto, né? Então, isso é muito importante. Eu vou só ter que fazer uma coisa aqui, porque eu não esperava fazer isso pelo telefone. Eu estava sem problema. Com o computador posto, e agora eu estou tendo que fazer pelo telefone e notei que a bateria estava para cá. Eu vou ter que mudar o lugar para que ele possa ficar com o cabo, né? Porque se eu virar assim, você fica de um jeito e eu fico do outro. Então vamos deixar dessa maneira e daí ele fica correto. Só fazer um jeitinho aqui. Pronto. Estamos nos vendo. Então, o que é importante dentro dessa fala, que eu achei extremamente apropriado, não só para o seu grupo, mas eu tenho feito essa fala inúmeras vezes recentemente em diversos espaços. A dor humana, a gente coloca dessa maneira. Isso é um conceito que inclusive faz parte do que a gente chama hoje do Plano Nacional de Terapias Integrativas, o PNPIC Nacional, que fala sobre as terapias integrativas, que vai o reiki, vai a yoga, vai a meditação, vai a autotonia, vai o Rolf. São várias técnicas que, ao serem colocadas, oferecidas, elas, de uma maneira ou de outra, oferecem
àquele que está recebendo essa reconexão com o seu healing natural. A palavra healing aqui não tem nada de esotérico. A palavra healing aqui significa que o nosso corpo físico, ele tem sua capacidade própria de restabelecer-se. Eu gosto de usar um exemplo. Quando você corta, faz um corte na mão, você não precisa dizer para a célula, olha, célula, agora você se muda, você se transforma, você se diferencia para promover a cicatrização. Não precisa dizer. O corpo promove essa cicatrização. Então, isso significa que o nosso corpo tem uma inteligência, ele tem uma capacidade. Ok? Falei na esfera física. Na esfera espiritual, sem atribuições à religião e religiosidade, nós, seres humanos, também somos dotados de qualidades que nós chamamos de qualidades inerentes ao ser humano, ou seja, está em nós. Se nós a usamos, se nós a aplicamos no nosso dia a dia, é foro íntimo e deve ser respeitado. Mas nós temos esse potencial. Então, quando nós falamos sobre cultivar o balanço emocional frente às dificuldades, esse é o título da conversa, nós temos que primeiro entender o que nós experienciamos como sofrimento, ao que nós nomeamos como sofrimento. Tá? O que nós nomeamos como cultivar um equilíbrio emocional. O que seria um equilíbrio emocional? Então, primeiro eu tenho que ter o que eu entendo como sofrimento e o que eu entendo como restabelecer o equilíbrio sobre esse sofrimento, para que esse sofrimento possa cessar. Então, eu gostaria de começar dizendo assim, basicamente, existem 7 bilhões de seres humanos habitando hoje o planeta. Há uma aspiração fundamental entre todos nós. Qual seria? Todos nós aspiramos por felicidade. Então, existem 7 bilhões de seres inteligentes, com capacidade cognitiva, que essa é uma atribuição do ser humano, que aspiram por um bem comum, felicidade. Pergunta: se 7 bilhões de seres humanos aspiram por felicidade, por que é que nós produzimos tanto sofrimento? Porque o sofrimento é uma produção da mente humana, que, transformado numa ação do pensar, falar e agir, promove causas e condições cuja consequência nós nomeamos sofrimento. Nós nomeamos também, podemos chamar isso como as emoções aflitivas: raiva, ódio, inveja, ciúmes, mesquinhez, ganância, ambição e todos os tipos de desejos desfreados. Isso compõe o que nós chamamos das emoções aflitivas. Onde que essas emoções aflitivas surgem? Na nossa mente. Então, o ponto é, se 7 bilhões de seres humanos aspiram por felicidade, nós devíamos ser o planeta da felicidade. Correto? Correto. Infelizmente, não é isso que nós vivemos a maior parte do tempo. Nós temos guerras, nós temos conflitos, nós temos violência de todo tipo. Ultimamente, o índice de violência familiar cresceu muito. A violência entre jovens, nomeado bullying, e nós temos uma alta taxa que já não é da pandemia. Na pandemia, isso se acentuou, dado a overload, ou seja, sobrecarga emocional, que o isolamento social, o medo do desconhecido, o distanciamento, né, trouxe. Mas o suicídio é uma taxa que vem crescendo. Se nós avaliarmos o suicídio entre jovens, não é de hoje que ela está crescendo. Se nós formos olhar uma questão levantada 3 anos atrás e que vem sendo ainda conversada, é o suicídio no meio estudantil, os suicídios nas universidades, nos campos universitários, e mais recentemente no Brasil, o suicídio dentro do ensino médio, além do bullying crescente. Então, isso tudo é consequência do acúmulo dessas emoções aflitivas que eu acabei de citar. Então, nós estamos sim tendo a necessidade de criarmos espaços de diálogo, como este que você está oferecendo nesse momento.
Para que eu possa desenvolver equilíbrio emocional, eu preciso entender a natureza das minhas emoções, eu preciso entender a natureza, como a minha mente funciona, não é cérebro, é mente, e como que, exercitando essas qualidades inerentes que eu citei, nós podemos ter nessas qualidades inerentes como antídotos dos venenos mentais, que seriam os promotores das emoções aflitivas. Ok? Então, isso seria talvez uma sugestão. Como que eu posso desenvolver equilíbrio emocional? Então, vamos começar dessa maneira. A primeira coisa é, se eu percebo em mim alguma dessas emoções aflitivas, medo, ansiedade, angústia, raiva, ódio, qual a natureza delas? Quando que eu percebo que isso ocorre em mim? Como que eu percebo isso? Como que eu... A primeira palavra é reajo, mas a palavra certa seria o que eu faço para diminuir essa experiência. Por que eu estou citando isso? Quando eu reajo a alguma coisa, pode ser que a minha reação venha perpetuar um comportamento, um padrão de pensamento, um padrão de fala, um padrão de comportamento. Quando eu ajo, está implícito, mais ou menos, nisso que eu observei a situação, absorvi ela em termos cognitivos e, fazendo uso da minha inteligência, do meu conhecimento, da minha experiência de vida, do meu expertise, talvez, eu possa elaborar uma resposta que venha propor à situação um olhar diferente. Então, uma das maneiras de nós desenvolvermos equilíbrio emocional é nós darmos uma maior amplitude ao nosso olhar perante a situação ou realidade que nós possamos estar vivendo neste momento. E ao dar essa amplitude, eu abro um espaço entre ter sido sensibilizado pela situação e a maneira como eu respondo a essa situação. Então, obviamente, que se eu quero ser feliz e alguém me xingar ele de volta não vai promover nenhuma mudança. Por exemplo. Então, se alguém me xingar, eu devia perguntar, eu me ofendi? Me ofendi. Por que eu me ofendi? Se eu sei que eu não sou, não disse, não fiz, por que eu me ofendi? Deixa eu mostrar naturalmente a essa pessoa a minha versão, o que eu sou como ser humano. E isso vai funcionar bem melhor do que tentar reagir a uma coisa. Eu sei que o tempo não é muito grande, mas eu quero citar esse exemplo porque ele é muito válido. Por exemplo, se você estiver andando na rua, alguém lhe xingar, lhe ofender, você olhar para trás e ver que essa pessoa tem alguma limitação cognitiva, você não vai reagir. Porque você entende que é uma pessoa portadora de uma deficiência. O mesmo exemplo, e você olha para trás e vê uma pessoa muito bem vestida, que não tem nenhum sinal de uma deficiência cognitiva. Você vai reagir. Te falta uma visão. Esta pessoa que te ofendeu, maltratou-se, né? Ela está naquele momento com uma deficiência cognitiva, sim, promovida por uma questão emocional forte. Quando nós somos cometidos por uma emoção muito forte, nós perdemos, por alguns instantes, a nossa cognição, a nossa serenidade, a nossa lucidez. Nós falamos, nós fazemos coisas que, normalmente, nós não faríamos. Mas naquele momento fizemos, porque nós estávamos imbuídos de uma raiva, de um ódio, de um ciúmes, né?
Ciúmes, mata-se alguém por ciúmes, se violenta alguém por ciúmes. Depois que o ciúmes passa, que a pessoa olha e vê o que fez, ela se arrepende. Mas o ato já está feito. Entende o que eu quero chegar? Então, se nós realmente quisermos cultivar um equilíbrio emocional, as ferramentas, de acordo com a filosofia budista, mas não precisa ser budista, nada disso. Hoje está muito em prática se falar em mindfulness. Está muito em prática em falar em meditação. Por que meditação? Só para deixar claro para todos vocês, meditação não está associado a nenhuma religião. Eu costumo dizer que a arte de meditar é um patrimônio da humanidade. Porque meditar, em essência, significa familiarizar-se. Com quem? Com você mesmo. Dar saber de si a si mesmo. Reconhecer que você tem valores humanos, que você tem qualidades humanas incomensuráveis, que infelizmente a maior parte do tempo nós não fazemos uso delas. Porque a maior parte do tempo nós estamos navegando em meio a tantos pensamentos, a tantas emoções, a tantas necessidades, muitas delas supérfluas, diga-se de passagem. Muitas delas supérfluas. Se quando nós entramos num shopping, por exemplo, eu ver algo, né? Pergunte, eu quero ou eu preciso? Então, antes de passar o cartão de crédito, se pergunte, eu quero ou eu preciso? Assim a gente já começa a trazer alguns significados diferentes. E eu posso fazer o mesmo em relação às minhas companhias. Eu não preciso ter aversão a ninguém. Não devemos ter nem apego, nem aversão, nem indiferença. Mas nós temos a liberdade de escolher os amigos que me queiram bem. Os amigos que compartilham de princípios e valores humanos como os meus. Não estou falando de religião, não. Estou falando de valores humanos, que é independente de religião ou religiosidade. Que cultivam a arte do amor. Amor não como apego e prazer. Amor como um verdadeiro sentimento, uma verdadeira aspiração de que todos os seres sejam felizes, cada qual à maneira como entende felicidade. Que todos os meus amigos cultivem os princípios básicos da compaixão. Compaixão, talvez, muitas vezes para nós ocidentais, compaixão é um conceito difícil de entender. Mas eu vou deixar a dica. Compaixão é uma aspiração verdadeira, aquela que vem das nossas entranhas, de que todos os seres, incondicionalmente, se tornem livres da experiência de sofrimento, seja qual for o sofrimento. E nós também aspiramos que todos os seres possam viver em plena e completa equanimidade, livres do apego, da aversão e da indiferença. Cultivar equilíbrio emocional não é um bicho de sete cabeças. Aliás, é mais fácil do que a gente pensa. Porque cultivar um equilíbrio emocional significa cultivar o melhor que há em nós. Mas para isso, nós precisamos reconhecer que temos essas qualidades e ter a intenção verdadeira de exercer a vida, o nosso dia a dia, com essas qualidades. E aqui fica também uma dica. Uma das maiores qualidades humanas, e até eu digo espiritualmente humanas, é a ética. Mas a ética num conceito bem básico, não em conceitos complexos. Ética significa simplesmente você desenvolver uma vigilância introspectiva. Isso a gente aprende em meditação. Vigilância introspectiva é um papelzinho da nossa consciência, que observa. E fazendo uso dessa consciência introspectiva, alinhado à intenção de ter uma fala ética, um comportamento ético, um meio de vida ético, uma concentração ética, um meio de vida, ou seja,
tudo que nós fazemos ético significa dizer que, basicamente, o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos, que a resultante dessas 3 ações jamais venha a ser sofrimento a alguém, ou mesmo a você mesmo. Se todos nós tivermos esse princípio, certamente que a nossa sociedade caminharia de uma maneira bem diferente. Quando nós falamos em equilíbrio emocional, nós teremos talvez... Eu não sei quanto tempo eu tenho, Leandro. Quanto tempo eu tenho? À vontade. Não, se falar à vontade, eu falo mais que a cobra descer na ladeira. Mas tudo bem. Não, mas tem bastante tempo. Até a gente deu uma atrasada, né? Não começou exatamente às 7h30, mas pode ir até às 8h30, enfim. E eu só queria avisar, Lama, que eu desativei os comentários porque as pessoas estavam pedindo para poder te ver. Estavam ficando em cima, né? Tá bom. Mas de qualquer forma, né? quem quiser mandar alguma pergunta ou fazer algum comentário, tem uma caixinha que fica aí embaixo do Lama, uma bolinha de conversa, que a pessoa pode mandar por ali, tá, gente? Aí fique à vontade. Então, o que eu queria trazer é assim. Hoje em dia nós falamos... Existem algumas palavras que hoje fazem parte de um discurso comum, que é mindfulness. A outra é empatia. Sim. Empatia é um sentimento maravilhoso. Empatia não é sentir a dor do outro, porque isso é impossível. Não existe sofrenômetro. Eu não consigo dizer quem sofre mais, sofre menos. Existe o sofrimento. E há poucos minutos eu falei que a compaixão é a aspiração de que cesse o sofrimento, seja qual for. Ninguém está aqui para mensurar o meu sofrimento é maior que o seu. Nós não sabemos qual é a natureza do sofrimento de uma pessoa. Qual é a dimensão que uma dor de um corte de cutícula pode ter para uma pessoa. Porque nós falamos é só uma cutícula. Mas uma pessoa, quando entra num processo de dor, esse processo de dor é um gatilho que vai disparar vários outros processos. Que aí, dentro da filosofia budista e de outras culturas religiosas, existe a palavra karma. Karma significa a consequência das nossas ações. A toda ação há uma reação. Então, existe a lei de causa e efeito. E isso, independente de crer ou não crer, isso é uma verdade. Então, eu não sei. Eu não posso avaliar qual a dor do cortar uma cutícula de uma pessoa, qual a dimensão dessa dor, eu não sei. Se é uma dor maior ou menor de uma pessoa que acabou de perder o pai e a mãe. Se essa pessoa já cultivava o pensamento da impermanência, perder o pai e a mãe é uma dor, mas ela entende que a morte é parte da vida. E que, se adotar, as separações sempre irão ocorrer. Porque a natureza de todas essas coisas é impermanente. Então não adianta nós queremos parar a impermanência. Assim como a natureza de todas as coisas é a interdependência. E aí vem a empatia. Porque a empatia, o precursor, ou os precursores da empatia, é a ternura e afeto. Nós vivemos uma vida para entender isso. E é fácil de entender. Porque a empatia, num conceito básico, poderíamos dizer assim, empatia é um legítimo interesse ou preocupação que nós temos pelo bem-estar do outro. Quando nós vemos alguém com algum problema, naturalmente surge em nós a vontade de ajudá-lo. Eu não preciso dimensionar a dor do outro, mas eu preciso entrar em contato com essa vontade natural que surge em ajudar o outro. Não importa qual é a nacionalidade dele, qual é o status social dele, qual a orientação sexual dele, qual é a religião dele. Isso são rótulos que destroem a nossa empatia, que destroem a nossa compaixão. Nós temos que aprender uma coisa fundamental. Aprendermos a nos relacionarmos novamente no nível humano, não nos rótulos. Ah, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal. Por exemplo, você leu meu currículo. Obrigado. Sim. Mas se você lê meu currículo, eu fico com medo de aparecer.
Se eu saber que eu estou falando para uma associação de juízes, magistrados e tarará, tarará, o que eu vou falar para esse pessoal? Eu sou só um monge. O que eu vou dizer a essas pessoas? Agora, se eu falar, olha, me convidaram para dialogar com essas pessoas sobre essa temática. Então eu Sem estou saber quem conversando com são. vocês, não pelos títulos. Eu estou conversando de um ser humano para outro ser humano. Aí certamente que eu sei o que nós podemos dialogar uns com os outros. Começando pelo começo da conversa. Todos nós aspiramos por felicidade. Estamos cultivando felicidade? Estamos nutrindo felicidade? Estamos nos responsabilizando pela interdependência que é capaz de trazer felicidade a todos? E será que eu entendo que eu preciso de você para ser feliz? Nós precisamos um do outro para ser feliz. Ninguém é feliz sozinho. Um exemplo. Uma criança que tem um carrinho e muitas crianças para brincar com ela, e a outra criança tem muitos carrinhos, mas não tem amiguinhos para brincar com ela. Qual criança é mais feliz? Certamente que tem amiguinhos. Então, nós precisamos de seres humanos. Nós precisamos nos reconectarmos na nossa humanidade. Ou nós fazemos isso rápido, ou a nossa tendência é destruirmos uns aos outros. Pela ganância, pelo poder, pelo domínio. Só que como tudo é impermanente, você pode ter a ilusão que você possui algo, mas não há nada que seja permanente, porque todas as coisas dependeram de causas e condições para vir a existir, depende de causas e condições para se manter, e quando a causa e a condição se dissolver, essa experiência se dissolve junto. Olhe para o nosso corpo. Ele está numa mudança a cada segundo, e ele é totalmente interdependente com as causas e condições que mantêm essa estrutura biológica viva. Já a parte social, a parte emocional e a parte espiritual depende desta qualidade maravilhosa do ser humano, que é a inteligência, a cognição, dotado dessas qualidades inerentes que eu citei há um tempo atrás. Se eu não fizer uso disso, a empatia nunca vai surgir. Porque o precursor da empatia é ternura e afeto. Isso é fácil de saber. Em uma constelação familiar normal, porque há constelações familiares onde isso, devido às causas e condições, não foi estruturado desta maneira, mas isso não faz ninguém ser menos humano do que o outro. O potencial humano está inerentemente em todos nós, independente de qualquer coisa. Mas, normalmente, qual pessoa que nós podemos lembrar que se tornou objeto do nosso primeiro interesse para que estivesse bem? Quem é essa pessoa? Nosso pai e nossa mãe. Naturalmente. Por quê? Dentro de uma constelação familiar, né, tradicional, e aqui volto a dizer, há outros tipos de constelação familiar, mas na constelação familiar, que a maior parte de nós estamos acostumados, nós fomos nutridos de amor pelos nossos pais, biológicos ou não. Aqui não tem nada a ver com ser biológico ou não. Então, desde pequeno, nós recebemos amor, atenção, carinho, afeto deles, desses pais. Independente da constelação familiar, independente se é nova família, antiga família, não estamos falando disso. Nós estamos falando do primórdio do sentimento de termos recebidos, termos acolhidos, amados, respeitados. E um exemplo disso é uma criança, mais ou menos 2, 3 anos, a cidade bonitinha de uma criança de 2, 3 anos, você vai passear com ela no parquinho. E criança se aventura. De repente, ela olha para um lado e para o outro, cadê o pai e a mãe? Ela não acha. O que ela faz? Chora. Chora. Muitos adultos se aproximam. O que é, neném, que está passando? E ela não quer saber de nenhum. Até que ela veja o pai ou a mãe. Aí ela toma uma reta assim, ó, vai direto.
Por quê? Ela é só uma criança? Por que ela não aceitou a atenção dos outros que apareceram ali? Porque os outros, para ela, são outros. Ela não conecta o sentimento da segurança, de sentir-se amada, respeitada, protegida, segura. Ela só vê isso, enquanto criança, naqueles que nutrem isso nela. E aí ela vai crescendo e vai chegar naquela idade que ela começa a se preocupar com o bem-estar do pai e da mãe. Além de começar brincando de médico, né? Aí essa mãe, esse pai começa a ensinar essa criança a servir o chá para o vovô, para a vovó. Aí vai se criando aquele vínculo que vai estruturando a empatia. Só que, na fase adulta, a empatia vai ganhar um outro nome. Então, à medida que nós desenvolvemos a empatia, que é uma base, um eixo para o equilíbrio emocional, essa empatia, ela tem dois ramos, a empatia afetuosa e a empatia cognitiva. Se nós ficarmos presos à empatia afetuosa, nós podemos desenvolver burnout, porque nós não vamos aceitar o envelhecimento e a morte dos nossos pais. Mas se nós desenvolvermos a empatia cognitiva, ela vai sustentar a empatia afetuosa, mas ela vai trazer uma racionalidade, um reasoning para isso. Então eu sei que eu amo meus pais, eu tenho incomensurável gratidão, um sentimento de retribuição a tudo que eu recebi dos meus pais ao longo da minha vida, mas eu sei que cedo ou tarde nós vamos nos despedir. Quando eu tenho essa empatia cognitiva, surge em mim uma responsabilidade natural pelo momento presente. Então, por quanto meus pais estiverem vivos, eu posso hoje estar casado, ter a minha própria família, mas por quanto meus pais estiverem vivos, eu vou fazer questão de ter tempo dedicado a eles. Porque se um dia eles faltarem, eu não vou ter o remorso e o arrependimento de não ter vivido o que eu poderia ter vivido com eles. Então, isso vem da empatia cognitiva. Ok? Aí, quando eu tenho o equilíbrio entre a empatia cognitiva e a empatia afetuosa, naturalmente surge em mim a compaixão. Porque, obviamente, que eu tenho interesse e o cuidado que meus pais não venham a experienciar sofrimento. Mas, obviamente, que eu entendo que sofrimento faz parte desse ser biológico. Faz parte. Mas eu lembro, eu tenho o sofrimento físico, o sofrimento mental, o sofrimento emocional e o sofrimento espiritual. Então, essa preocupação que eu tenho com meus pais, se eu realmente vivo isso e tenho isso enquanto uma prática de vida, eu vou treinar para ampliar o círculo de pessoas a quem eu expando a minha compaixão. Compaixão pode ser treinada? Pode. Compaixão pode ser aprendida? Pode. Porque uma coisa é a natureza espiritual do ser humano que é dotado dessa compaixão. No entanto, pode ser que na minha história de vida eu não tenha sido constantemente exposto a isso. Mas isso não significa que eu não tenha esse potencial, isso não significa que eu não tenha esta qualidade. E ela pode ser treinada sim, ela pode ser ampliada sim, e ela deve ser. Porque se nós quisermos realmente cultivar equilíbrio emocional, nós temos que aprender a conviver um com os outros. E conviver um com os outros, em essência, significa respeitarmos uns aos outros. Respeitarmos as escolhas dos outros. E aquelas coisas que nos parecem estranhas, o diálogo é a ponte pela qual o estranho se torna conhecido. E aquilo que se torna conhecido se torna uma experiência, e uma experiência se torna uma sabedoria. Então, se nós realmente cultivarmos isso, nós vamos estar fazendo um enorme bem a nós mesmos e à humanidade. Pela interdependência, não há ninguém nesse mundo que seja
estranho. Eu vou dar um exemplo, para que isso fique claro. Você está aí, eu estou aqui. O que está possibilitando nós fazermos essa transmissão? Tem energia ligada, tem internet ligada, tem assistentes aí cuidando de você, tem assistente aqui cuidando de mim. Existem inúmeras pessoas. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, a gente abre a torneira, acende a luz, vai na geladeira, tem comida, vai ali, vai lá, sai na rua, pega o carro, a rua está limpa, o lixeiro já não está, o lixo já não está mais na rua. Ou seja, se nós simplesmente pensarmos no número de itens que nós usamos todos os dias, desde a roupa, o alimento, a eletricidade, a água, enfim, o transporte público, tudo isso. Isso não surgiu sozinho, primeira coisa. Não se mantém sozinho. Correto? Então, quando nós pensamos em tudo que nós realizamos em um dia, e como foi possível realizar isso, quem proveu as coisas que nós precisávamos para realizar, seja o que você faz, seja o que eu faço, o que as pessoas que estão nos assistindo fazem, vem de incontáveis outras pessoas que nós não conhecemos. Aí fica uma dica. Quando você estiver lá na Praça da Sé, na estação do metrô, por exemplo, que é aquele formigueiro de gente, né? Uhum, sim. E você olhar para aquelas pessoas, ao invés de vê-las como estranhas, pense que alguma delas pode ter sido quem teceu a sua roupa, quem fez o seu pãozinho, quem plantou o arroz que você comeu no almoço, quem trabalhou a noite inteira para a energia estar funcionando. Sabe que todos aqueles itens que você usa todo dia, por que é possível de imaginar que pode ser aquelas pessoas? Então elas não são estranhas. Na verdade, enquanto você dormia, ela cuidava de você. Para realizar seu sonho, elas estão ali, ó, trabalhando e fornecendo o que você precisa para realizar seu sonho. Lembra que eu falei no começo da conversa que para que nós possamos cultivar equilíbrio emocional, nós precisamos ampliar nossa visão? Então, quando eu aprender a ver as pessoas não como estranhos, quando eu aprender a entender que aquela pessoa com dread, ou aquela pessoa de uma orientação sexual diferente da sua, ou aquela pessoa mais gordinha que você, enfim, aquelas coisas que os rótulos e os julgamentos borbulham, tenta, no momento que esses pensamentos surgirem, olhar para a pessoa e desenvolver por ela incomensurável gratidão. Gratidão pelo quê? Well, você sabe se não foi ela que fez o pãozinho que você comeu, a hortaliça, cultivar a hortaliça que você comeu, a roupa que você está vestindo. Pensa nos itens que você usa e admite que, como você não sabe quem foi, pode ser, certamente, qualquer uma delas. Então, aí que está a conversa. Ao invés de rótulos, cultive equanimidade. Ao invés de julgamento, cultive compaixão, discernimento. Ao invés de raiva, cultive amor, bondade. Raiva, ódio, ciúmes, inveja, ganância, esse é um dos estudos que a gente participa. Enquanto esses pensamentos, essas emoções estiverem na sua mente, o seu sistema endócrino vai estar despejando na sua corrente sanguínea hormônios inflamatórios, que são conhecidos como hormônios do estresse, que pode dar diabetes, colesterol, triglicéridos, infarto, depressão, pressão alta, impotência ou, inclusive, depressão. Você quer isso para a sua vida? Eu acho que não. Então, isso está no seu poder de controlar. Cultive emoções positivas. Cultive pensamentos positivos, construtivos. Sempre que você olhar para alguém e sentir, pergunte: qual a razão que eu tenho? Qual a base que sustenta esse olhar?
Você não vai achar. Isso são ilusões da mente, que destroem totalmente o nosso equilíbrio emocional. Então, sim, está sob o nosso controle, pelo menos, aprender a controlar isso. Nós não temos controle algum sobre as causas e condições, mas nós temos como educar a nossa compreensão sobre a realidade. E saber que essa compreensão, ela está na sua mente. E você escolhe. Você não é obrigado a cultivar coisas que você não quer. Você não é obrigado a nutrir sentimentos que você não quer. Você não é obrigado a ter atitudes só porque a moda age dessa maneira. Você não é a moda. E quando você sentir raiva de alguém, por exemplo, ou mesmo que você se apaixone por alguém, por exemplo, saiba que aquela pessoa não é nem a sua raiva e nem a sua paixão. Isso você criou na sua mente. Só imagina assim, se o outro fosse a sua raiva, quem teria o infarto? Você ou ele? É simples. Basta trazer atencionalidade aos seus pensamentos. Isso é meditar, familiarizar-se. Se eu tenho uma constante desses tipos de pensamento, quem o cultiva? Quem o nutre? E o porquê? Vem novamente a pergunta. Como é que eu quero ser feliz? Como é que eu posso experienciar felicidade genuína se a minha mente, o tempo todo, está cultivando emoções aflitivas? Eu tenho que ressignificar os meus pensamentos. Eu tenho que olhar os propósitos. Qual a minha intenção? Qual a minha motivação de viver? O que eu gostaria de experienciar nessa vida? A vida é muito curta. Não cabe espaço para ficar cultivando pensamentos negativos. Aí a vida passa, e quando a morte chega, a gente vive remorsos. Sua Santidade, o Dalai Lama, meu professor, diz assim: posso eu viver uma vida longa, e quando eu olhar para a minha história, eu tenho uma segunda oportunidade para sorrir. Por que segunda oportunidade? Porque eu já sorri muito lá atrás. E agora, quando eu lembro da minha vida, eu dou risada de novo. Porque eu cultivei sorriso na minha vida. Eu cultivei alegria na minha vida. Uma vez uma criança perguntou à sua santidade: o senhor sente raiva quando e por quê? Ele falou: se eu sinto raiva? Sinto. Ele sempre faz uma brincadeirinha. Quando? Quando as coisas não vão como eu gostaria que fosse. E por quê? Porque eu sou humano. Mas eu fui treinado desde criança a não cultivar esses sentimentos em mim. Então ele vem, e quando eu percebo o poder destruidor que esses pensamentos têm, eu imediatamente cesso e opto por ser feliz. E felicidade nada mais é que equilíbrio emocional. Felicidade nada tem a ver com euforia. Felicidade genuína tem a ver com um balanço sereno das nossas emoções. Porque se nós quisermos ser felizes, eu feliz, 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 felicíssimo. Mas isso aqui é uma experiência que surgiu de causas e condições que não são permanentes. Quando a causa e a condição cessar, o pêndulo baixa. Só que, infelizmente, o pêndulo não para aqui. Se parasse aqui, não seria tão mal. Mas ele vai com a mesma intensidade para o lado oposto. Então, agora eu tenho raiva, porque eu não tenho esta felicidade. Esta raiva vai promover um novo desejo que vai apontar para uma nova felicidade. E ela vai cessar, e isso aqui vai de novo para lá. Então, felicidade significa cultivar o equilíbrio. Como nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, obviamente, nós não somos Buda.
nós não vamos ficar paradinhos assim. Nós vamos ter nossas oscilaçõezinhas. Mas sempre que eu tiver, eu percebo. E tento sempre manter-me no caminho do bem. Então, eu acho que meu tempo está acabando, mas cultivar o equilíbrio emocional não é difícil. Basta ter uma intenção verdadeira de ser feliz. Aí, quando você tiver essa intenção, com muito respeito a você mesmo, com muito acolhimento a você mesmo, você vai se aproximar de si. Meditar significa uma inversão de olhar. Ao invés de eu ficar procurando felicidade em coisas fora de mim, primeiro eu vou nutrir o meu sentido de felicidade como ser humano. Cultivar as minhas qualidades e que minhas ações do pensar, do falar e do agir expressem essas qualidades. Vou fazer uso da minha vigilância introspectiva para que eu não cultive pensamentos negativos, que eu não tenha fala difícil, dura, ofensiva, e que as minhas ações sejam generosas, sejam carinhosas, e que minhas mãos estejam sempre abertas para acolher, e não fechadas para empurrar. Então basta eu cultivar isso. Eu vou estar cultivando o equilíbrio emocional. E eu devo ter a preocupação, só fechando, aquela mesma compaixão que eu tinha para os meus pais. É fácil ter compaixão para aqueles próximos a nós. Mas a maior parte dos próximos a nós vão ser otados, vão se ir. Então eu tenho que expandir esse meu círculo da minha prática da bondade amorosa e compassiva. Então, quanto mais amplo esse círculo for, sempre eu vou estar acolhido, sempre vou estar com pessoas que me queiram bem, sempre vou estar com pessoas que tenham práticas de vida que reflitam, que representem esses valores humanos. E assim, a maior parte do tempo, eu não digo permanente, porque nada é permanente, tudo é impermanente. Mas as experiências podem ser duradouras, desde que eu tenha a intenção de manter práticas de vida que permitam que essa experiência de felicidade seja mais duradoura. E quando algo acontecer, rapidamente eu entendo a natureza disso e ressignifico e sigo adiante. Eu acho que era isso. Perfeito, Lama. Ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Tem como responder algumas perguntas? Lógico, Algumas pessoas claro. mandaram. Eu vou Lógico. ativar novamente os comentários, porque eu acho que algumas pessoas não conseguem mandar pela função de mandar. É um balãozinho que tem um ponto de interrogação dentro, onde as pessoas têm que mandar. Mas, de qualquer forma, eu vou ativar aqui enquanto eu coloco as perguntas que já tem. Olha só. A Adriana falou muito bom, estava precisando ouvir isso. Apareceu aí. Aqui são comentários, por favor, deixa a live salva. A live ficará salva aqui. Ó, a Aline colocou pra gente que a Silvia Fabre, lá no YouTube, que também está tendo a transmissão, pergunta: Lama, como olhar para a angústia para conseguir sair dela? Como olhar para a angústia, para desconstruir a angústia. Primeira coisa, antes de olhar para a angústia, certifique-se que você cultiva por você mesma um profundo sentimento de autoacolhimento e autorrespeito. Primeira coisa. Então eu costumo dizer assim: sente, respire, quantas vezes for necessário, feche os olhos e desenvolva um acolhimento, até que você se sinta em você e por você mesmo, amada, respeitada, segura e protegida. Deixe que sua mente se esvazie da angústia, para que o objeto da angústia possa se apresentar para você. Porque a angústia é um sentimento que muitas vezes a gente não sabe. Eu estou angustiado, mas eu não sei exatamente o que é. Isso é normal dizer. Porque o objeto da angústia está ainda no subconsciente.
mas o sentir já se tornou experiencial. Você já experiencia isso. Mas você não tem clareza, nitidez, qual é a natureza da minha angústia. Então, para que eu possa ver, eu tenho que esvaziar. Eu tenho que me descolar da angústia. E deixe que ela surja naturalmente para você. E seja qual for, acolha. Não tenha aversão ao sentimento. Acolha o sentimento. Olhe para ele. Até que você entenda por que ele se tornou angústia. Certo. Isso é extremamente importante. Na hora que você conseguir ver isso, em sua própria natureza, essa angústia se desfaz. E aí, seja qual for o objeto que ele surgiu, você vai ter a intuição, não a intuição no sentido esotérico, mas você vai ter um insight cognitivo natural, nada de esotérico aqui, de como lidar com isso. Agora, fica a dica. Às vezes a angústia vem de algo que eu disse ou fiz, inconsciente, mas fiz. Hoje eu sei que eu fiz. E a angústia vem, como que eu posso ressignificar isso? Comigo ou inclusive com a pessoa que foi objeto que isso aconteceu. Então, o perdão faz parte. O perdão é entender que, seja o que for que tenha sido dito ou feito, é que naquele momento que algo aconteceu, eu estava sob o domínio das emoções aflitivas. Falei e fiz coisas. E hoje, quando eu lembro disso, porque essas coisas podem ficar no nosso subconsciente por muitos anos, a angústia não necessariamente é um sentimento resultante de uma ação recente. A gente tem vários níveis para entender isso. Em meia hora não tem como falar sobre tudo isso. Né? Mas, fica aqui o comercial, se eu posso, né? Fazer um comercial? Pode, claro. Amanhã, aqui no Mosteiro online, né? A gente começa um curso que é o treinamento, os 7 pontos do treinamento da mente. E no final de semana, a gente tem um workshop sobre as 8 consciências e as 5 sabedorias, que fala justamente sobre isso que nós estamos falando. Comercial, plim, plim, obrigado. Mas, enfim, o que nós temos sim que entender é que esses sentimentos de melancolia, de angústia, de ansiedade, nem sempre são relacionados a fatos recentes. Mas são de memórias que vão se tornando consciente. E o sentimento começa a voltar. Por isso, seja o que for, aprenda sempre. Tudo é impermanente. E que muitas vezes nós temos ações que nos arrependemos depois, sim, verdade. Mas nós temos que trazer acolhimento a nós e entender que, seja qual for, fato recente ou fato passado, seja o que for que aconteceu porque nós ignorávamos naquele momento uma outra forma de pensar, falar ou agir. Faça as pazes com isso. Cultivar rancor, cultivar essas coisas, bloqueia a nossa vida. Nós temos que nos liberar disso. Não é ser irresponsável sobre as nossas ações, muito pelo contrário. É ter um entendimento pleno do porquê aconteceu. E, sempre que possível, ressignificar isso. Com você mesmo e, se possível, com quem isso tenha acontecido. Aí pode vir uma pergunta, e se a pessoa já morreu? Nesse caso, você ressignifica com você mesmo. Consigo mesmo. Ok? Ok, tem mais algumas perguntas aqui. Também do YouTube. Vou falar essa primeiro do YouTube, depois eu vou ler umas que estão nos comentários aí. Do Evandro Graef. A constelação familiar está ligada no equilíbrio emocional de que forma? A constelação familiar, quando eu uso a palavra constelação familiar, é a nossa história familiar, tá? A nossa história mesmo. Pai, mãe, avó, irmão, tio e assim por diante.
Às vezes as pessoas perguntam, Lama, você está falando da constelação familiar como terapia? Não, eu estou falando da constelação familiar sobre a organização familiar que nós temos. Tá? Então, na nossa constelação familiar, nem sempre elas seguem caminhos tradicionais. Primeira coisa. Segunda coisa, quando nós vemos constelação familiar, nós ajudaria muito, no caso, se nós tivermos uma compreensão um pouco mais ampliada sobre a lei de causa e efeito. Certo? Que tudo que acontece na nossa família, né, gera imprints da nossa memória. Gera imprints da nossa memória, na nossa memória emocional. E essa memória emocional, certamente, que permeia todas as coisas com qual nós nos relacionamos. Então, é importante entender que na nossa constelação familiar, na verdade, a nossa constelação familiar é o primeiro grande berço da compreensão do significado da vida. Isso é uma fala bastante longa. Mas nós não nascemos por acaso em nenhuma família. Mas também não estou falando de destino ou de missão. Nós estamos falando que nós somos seres humanos de natureza espiritual e que nós temos um contínuo. E que a cada nascimento nós temos uma oportunidade de evoluirmos cada vez mais como seres humanos. Através dessa experiência de humanidade, desenvolvemos habilidades espirituais cada vez maiores. E aqui fica, o que seria habilidades espirituais? Essa palavra vai significar a realização da natureza última, ou seja, daquilo que verdadeiramente somos. E não ficarmos presos em caixinhas e acharmos que essas caixinhas é o universo como um todo. Na verdade, a nossa compreensão ela é incomensurável. Então, quando nós falamos em manter o equilíbrio emocional, manter uma compreensão mais ampliada e acolhedora frente à diversidade presente na nossa família. Só ali já existe um campo de prática, de aperfeiçoamento das nossas qualidades. Porque basta perguntar assim, por que me é difícil isso, por que me é difícil aquilo? Aqui vem uma pergunta da pandemia. A pandemia é causada por um vírus e assim por diante. Existe uma estrutura, que a gente chama de pandemia. E existe, nesse momento, algumas regras que foram colocadas para nós pelo Serviço Mundial de Saúde, assim por diante, que estabeleceu, por exemplo, o distanciamento social, o isolamento. Distanciamento social e isolamento é uma coisa antagônica à natureza humana que é social. Nós somos mamíferos. Nós somos um ser cuja evolução nos tornou cada vez mais sociais. E essa sociabilização faz parte daquilo que permite o nosso crescimento espiritual, pois é socializando que nós começamos a ter essas diferenças. É socializando que nós nos separamos, que há sim em nós uma inveja aqui, um ciúmes ali, uma arrogância de cá, um apego ali, uma aversão lá. Se eu não tivesse exposto, eu não sentiria isso. É, não é? Por isso que quando eu falei, se alguém promove raiva em mim, obrigado. Cara, eu não sabia que eu era dotado de um sentimento tão destrutivo. Se não fosse por você, eu não teria entrado em contato com este sentimento. Então, por isso que eu digo, a raiva não é o outro. A raiva foi o sujeito pelo qual eu senti raiva. E aí, no momento que eu estou vivendo essa raiva, cabe a mim escolher, eu quero nutrir isso ou não. Então, na nossa família, né, com irmão, pai, mãe, sempre vai existir diferenças. Legal. Diferença, diversidade, é maneiras de eu exercitar a minha compreensão e ampliá-la. Basta perguntar, por que eu sinto isso frente àquilo? É uma pergunta que pertence a você. E não simplesmente reagir. Reagir sem saber por quê? É a contramão da natureza evolutiva do ser humano. Nós somos seres inteligentes dotados de cognição. Então eu devo investigar qual a natureza desse sentimento. Principalmente quando eu lembrar, o outro é um ser humano como eu. Tem medos, tem sonhos, tem necessidades.
Então por que eu acho que ele é diferente de mim? Então a constelação familiar é um grande exercício, é um grande cenário. E na pandemia, eu devo me perguntar o que é difícil, por que é difícil, o que é que está sendo difícil, por que está sendo difícil e por que é difícil para mim. Se eu oferecer essas 3 perguntas para mim mesmo e buscar respondê-las honestamente, aí eu vou achar que as dificuldades estão relacionadas ao meu apego, à minha necessidade de sair, socializar, o happy hour, estar com os amigos. E aí você vai descobrir que não é só com você, é com todo mundo que está passando por isso. Então você não é um privilegiado. Agora, se eu mudar o foco e dizer o que esse isolamento está me ensinando, que descobertas me está sendo oferecido a mim mesmo quando eu fui isolado, quando eu quebrei uma rotina que eu tinha como certa, como cartesiana, meu direito de ir e vir, ninguém vai mexer nisso. De repente, se pergunte, existe um vírus invisível que, segundo a ciência, se transmite de um para o outro. Se eu não quero adoecer, o que eu faço? Pergunta a você mesmo antes de bravejar. É simples. Eu tenho que fazer as pazes com todas essas emoções aflitivas. Eu tenho que achar uma lógica. Agora, se eu tiver que sair, como minimamente eu saio? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Tenha esses cuidados. Ah, não vou poder beijar, não vou poder abraçar, não vou poder... Well, agora você vai perceber como era importante viver cada momento que você pode abraçar, que você pode beijar, que você pode estar. Porque na época era uma coisa tão natural que a gente já nem prestava mais atenção. A gente ia para o happy hour, fazia aquele bolo de 15 pessoas e cada um com o seu celular. Hoje talvez você vá aprender que agora toda vez que eu socializar eu vou deixar o celular e vou aprender a estar realmente com as pessoas que estão ali comigo. Porque, do contrário, eu estava sentindo falta do quê se a internet continua ligada? Aí eu vim descobrir, aí eu acho que eu vim descobrir que estar conectado com a internet é legal, mas não é a mesma coisa que um abraço bem dado. Custou uma pandemia para a humanidade aprender isso, será? Talvez a gente vá ter mais respeito para esses momentos. Espero que sim. Sim. Ótimo, Lama. Tem mais algumas perguntas aqui. Olha, do YouTube também. Joelma Paixão pergunta: como sair do pensamento de morte no momento que só se ouve falar nela? Muito boa pergunta. A morte sempre esteve presente, pessoas morriam todos os dias. Mas como nós estávamos distraídos, porque nós não estávamos isolados, havia muitas distrações, nós não vimos quantas pessoas morriam todos os dias. Pessoas continuam morrendo todos os dias. Nós estamos contando as mortes de uma doença, mas a morte existe todos os dias, as pessoas não deixaram de morrer por outros motivos. Talvez surgiu nesse momento, nessa pergunta maravilhosa, será que eu estou pensando, ou melhor, será que eu passei a prestar atenção no precioso nascimento humano? Será que eu agora acordei por quão precioso e ao mesmo tempo frágil essa vida é? De repente só se fala de morte, não se fala de vida? Well, talvez até aqui nós estamos tão apegados à ilusão da vida e não percebíamos quantas pessoas estavam morrendo todos os dias. Talvez o foco mudou. Talvez, na sua pergunta, o melhor dela seja refletir sobre a vida e saber que a morte é parte desta vida. Ela não é um processo dicotomizado e morte não acontece na casa do vizinho. Agora, se for na casa do vizinho, lembre que você ou nós também somos vizinhos de alguém. Então,
Fica aí. Ótimo. Mas eu acho que a pandemia evidenciou claramente quão social nós somos, como nós não respeitávamos essa socialização, a necessidade desse social, como nós começamos a valorizar demasiadamente as mídias como meios de comunicação social, e agora, se nós estamos tão fragilizados pelo isolamento, talvez tenha sido um despertar para perceber como é valioso estar na presença de outras pessoas. E aí, ainda na pergunta, como a vida é preciosa e como ela é frágil, talvez a gente desperte para dar mais significado a isso. Lama, eu acho que aqui tem mais uma pergunta que À a... vontade, eu estou tranquilo. Então tá bom. Aqui nos comentários do Instagram, a Thaís Luque, ou Luquete, eu não sei pronunciar. Ela mandou 2 perguntas que eu vou fazer elas juntas, porque eu acho que conversam. Como conseguimos manter um equilíbrio emocional em meio à opressão, assédio moral, pressão psicológica no trabalho? E ela coloca como manter esse equilíbrio emocional e não adoecer nesse meio totalmente estressante. A primeira resposta seria a mais racional. Não ficar onde eu não me sinta bem. Primeira coisa. Segunda coisa, se eu me sinto oprimido em um lugar, eu devo perceber o que é que eu entendo para mim como opressão. Porque, muitas vezes, nós temos um sentimento como essa narrada pela Thaís, mas eu não estou dedicando o olhar correto sobre a realidade que eu estou nomeando. Eu tenho que ter uma compreensão maior sobre o que está o sentimento descrito na pergunta dela, como que eu o percebo. Ok? Uhum. Não é raro em nós confundirmos sentimentos. Não é raro. Tá? Por isso que antes de tomar qualquer decisão, nós deveríamos meditar sobre os tais sofrimentos e como é que eles surgem, né? Na realidade em que eles estão surgindo, seja ela cita o meio de trabalho, né? Sim. Então, por exemplo, se eu realmente sentir que estou sendo assediado, oprimida, julgado, enfim, né? Uhum. A primeira opção é sair dali. Eu citei há uns minutos atrás, posso estar sempre na companhia de pessoas que me queiram bem, que tenham condutas semelhantes ou parecidas, próximas à minha, para que, né, esse sentido de vida possa ser cultivado. Se eu percebo isso, se eu percebo que no lugar que eu estou, eu não consigo viver o que é importante para mim como ser humano, o salário não deve ser aquilo que me prende ali. Agora, não é raro hoje em dia, você conversar com pessoas e elas dizerem o quanto infelizes são no trabalho que desenvolvem. Aí a pergunta óbvia é, mas sai desse lugar? Procura uma outra coisa. E não rara, a resposta é, se eu for fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer, eu não vou ter o carro que eu tenho, as roupas que eu uso, os perfumes que eu uso, as viagens que eu faço. Então virou uma moeda de troca. Uma troca cara. Porque por o melhor carro que eu possa ter, a melhor roupa que eu possa vestir, a viagem mais linda que eu possa fazer, eu não estou em nenhum desses lugares. Não estou em nenhum desses sentir. Não sinto a roupa que eu visto. Não, entende isso que eu quero dizer? Uhum. Por quê? Porque eu estou infeliz. Aqui me dá a oportunidade de explicar uma coisa. A realidade que nós vivemos, e inclusive o nosso corpo biológico, fisiológico, endócrino, vive e reage, não é para a realidade na qual eu estou pensando, na qual eu estou ali, mas é para onde a minha atenção está olhando.
Então eu posso estar no lugar mais lindo, mais perfeito do mundo, mas a minha atenção, ela não está neste lugar. A minha atenção está colada numa memória, num sentimento, num arrependimento. Então, eu estou vivendo isto. William James tem essa frase maravilhosa que diz: a realidade que você vive é aonde a sua atenção está olhando naquele momento. Isso é fortíssimo. Então, muitas vezes, nós podemos nos sentir insatisfeitos no lugar que nós estamos. Por estar insatisfeito, não raro, mas pode ser, mas não raro, essa insatisfatoriedade surge por comparações. Então eu gostaria que meu chefe me tratasse desta maneira, mas esse meu chefe me trata desta. Eu gostaria de desenvolver o trabalho desta linha, mas aqui eu sou obrigado a desenvolver nesta linha. Eu gostaria de ter a liberdade no meu ambiente de trabalho nesta direção, mas neste aqui é desse jeito. Então, quando eu começo a comparar o ilusório com o real, não raro, eu posso me envolver em sentimentos confusos. Agora, se eu tiver certeza de que eu estou num ambiente que não é o ambiente que eu quero estar, eu devo renunciar a esse ambiente. Não importa a coisa material. Porque eu posso, devido a esse ambiente, vir a desenvolver uma enfermidade grave, que não é raro hoje em dia, as depressões. Burnouts. Né? Porque eu estou num lugar, estou fazendo coisas que não diz nada comigo como ser humano. Eu estou me agredindo, é uma autoviolação de estar nesse lugar. Então, se eu tenho consciência disso, eu devo primeiro ter consciência, eu devo investigar, não devo sair tomando decisões. Eu devo investigar. E a hora que eu chegar à conclusão, eu devo agir. Eu não devo continuar. Eu estou praticando autoviolação ao fazer isso. Né? Então, a resposta, Thaís, a resposta é: investigue os seus sentimentos. Investigue a sua percepção para ver se você está com o olhar correto, a percepção correta sobre a realidade na qual você está inserido, antes de tomar uma decisão. Mas, ao certificar-se, não hesite em tomar a decisão que for necessária em resposta ao seu autocuidado, à sua autoestima e ao seu direito legítimo de ser feliz. E a sua saúde, né, também, nesse caso. Obviamente. Lama, eu coloquei aí na tela a Milane Mendonça comentou: perfeito, simples e lindo, nesse meio tempo. A Luciana e Mirena perguntou isso, ó. Como descobrir o nosso propósito de vida e nos conectar a ele? Pergunta. Oxi, a pergunta que vale $1 milhão, né? Eu acredito, isso é o que eu acredito, né? Na minha prática de vida. E aí, obviamente, que eu vou falar de meditar, né? Mas eu acredito que se nós meditamos minimamente 15 minutos por dia e soubermos como meditar da maneira correta, obviamente, à medida que nós vamos nos familiarizando cada vez mais com nós mesmos, os significados, os propósitos reais vão espontaneamente surgir. Eu não devo imaginá-los, eu não devo antecipá-los. Meu ideal é morar numa montanha na frente de um lago. Aí você está viajando, né? Mas se você, no budismo a gente diz assim, coloque a sua motivação e intenção à frente de tudo. Né? Cultive as suas qualidades humanas inerentes. Pratique a bondade amorosa e compassiva todo o tempo. E observe o que o mundo lhe apresenta. Naturalmente, seu propósito, sentido, vai naturalmente. E é verdadeiro isso. As pessoas, muitas vezes, quando meditam verdadeiramente, da maneira correta,
A vida dela naturalmente vai tomando... Vão acontecendo coisas naturalmente. Isso não é milagre, nada. Não é nada disso. É simplesmente porque quando nós direcionamos nossa intenção, quando nós colocamos a nossa intenção à nossa frente, naturalmente nós vamos vendo as causas e condições que contribuem com esse sentido, esse significado e esse propósito. Então, nós devemos meditar para trazer clareza à nossa mente. Nós não meditamos antecipando o que vai ali surgir. Isso é errado, é meditar corretamente falar desse jeito. Meditar significa esvaziar a mente. E naturalmente as nossas qualidades vão surgindo. E essas qualidades vão criando por si própria um contínuo de causas e condições que naturalmente vão direcionando. Basta nós prestarmos atenção. Mas muitas vezes coisas fantásticas surgem na nossa vida, mas nós estamos tão iludidos com algumas determinadas visões preconcebidas que aquilo que se apresenta, isso aí é... O meu negócio é aquilo ali. Só que eu não percebo que aquilo ali era uma ilusão. E aquilo que está surgindo na minha vida é o que realmente traz e sustenta o significado. Então, meditar é nós estarmos, a palavra que eu usei anteriormente, né? A nossa atenção introspectiva. Nós realmente prestarmos atenção. A palavra é essa, prestarmos atenção no nosso pensamento, na qualidade dele, na gentileza das nossas palavras, na gentileza das nossas ações, e como que agindo dessa maneira, a nossa vida vai se reorganizando naturalmente. Nessa pandemia, tem muita gente que ressignificou a vida assim, ó. Perdeu o emprego, perdeu isso, perdeu aquilo, e se viu num desespero, e de repente surgiram coisas assim, e as pessoas estão dando entrevistas, estão falando, olha, eu perdi tudo e não perdi tudo, foi o que eu mais ganhei. Como Sua Santidade fala, muitas vezes o não é o melhor sim que a vida podia te dar. O peso do não é porque ele vai contra a minha ilusão. E o peso do sim é que ele me dá a responsabilidade de ser feliz. A mim. Eu não estou dando a responsabilidade a outros de me fazer feliz. É que nem amar alguém no mundo moderno. Na verdade, as pessoas hoje, quando falam eu amo fulano, na verdade eu estou dando a essa pessoa a responsabilidade de me fazer feliz. Puxa, isso... Amar significa dar liberdade à pessoa que você ama de ser feliz. Ótimo. Por isso que a gente fala que amor e compaixão são dois lados da mesma moeda. Enquanto amar é aspirar que uma pessoa seja feliz, compaixão significa aspirar que as experiências de sofrimento a elas possam cessar e serem as menores possíveis. Então, por um lado, eu aspiro que o sofrimento cesse, e por outro lado, eu aspiro que ela seja feliz. Então, isso é amor. Por isso que a gente fala a bondade amorosa e compassiva. Bondade, amor e compaixão. Isso, hoje em dia, a ciência comprova que quando o nosso cérebro é nutrido dessas qualidades, é quando ele funciona no seu melhor. A ciência hoje mostra isso, que a base do cérebro humano é a gratidão, na verdade. Gratidão. E gratidão é a experiência última da compaixão. Então, a ciência hoje tem ido nessa direção. Que bom, ela tem comprovado que a natureza humana acima de tudo. Ótimo. Linda reflexão. Foram as palavras da Juliana e minhas também. Lama, agora chegaram várias perguntas aqui, mas eu queria comentar... Essa aqui, Leandra, essa que está aqui, Lívia, alguma coisa, como lidar com luto nesse momento tão difícil? Olha, eu ficaria horas com uma alegria enorme falando com você sobre a beleza do luto. O luto, ele é uma experiência nobre do ser humano. O luto significa reconhecer o que eu aprendi com a pessoa que se foi.
Além que é errado usar a palavra luto só para a morte de alguém. Luto é o encerramento de algo. Qualquer coisa. Mas normalmente a gente usa a palavra luto para a partida de alguém, quando alguém se foi. Então, o luto é o momento onde eu vou me lembrar das minhas experiências, da minha vida, da minha convivência com essa pessoa. Durante o luto, eu vou reconhecer as divergências, mas durante o luto, eu vou, acima de tudo, reconhecer que, de fato, essa pessoa me deu oportunidades incomensuráveis de aprendizado. E aí eu vou fazer um recorte de todos esses aprendizados e vou nutri-los como sentido e significado na minha vida. E aquilo que pode ter sido de ruim, na verdade não foram ruins. Porque se não fossem os momentos difíceis, nós não teríamos conjuntamente desenvolvido habilidades para superar aqueles momentos. Então, os momentos difíceis, na verdade, talvez tenham sido os mais educadores de todos. E aí no luto eu vou descobrir gratidão por todo e qualquer um dos dias que nós vivemos juntos. Por isso que luto, na verdade, não devia ser aplicado somente à morte, ou pós-morte. Mas luto é a reflexão que nós devemos fazer num divórcio, numa separação, por exemplo. Em vez de ficar nutrindo raiva e já partir para a próxima, a fila anda, não. Eu, na verdade, deveria fazer o luto da minha separação. Ter a compreensão das coisas boas que aconteceram e a compreensão do porquê da separação. Quando eu tiver isso claro e meu coração regozijar e olhar para minha ex ou meu ex, eu ter a ele profunda gratidão. Neste momento, eu estou apto a uma nova relação. Do contrário, é isso que acontece normalmente. Caso rápido, e na primeira causa e condição que se assemelha a uma causa e condição anterior, e eu falo como? Você parece a outra. Você é igualzinho ao outro. Não é assim que fala? É. Aí, será que pergunta assim, nossa, o outro sou eu. Eu trouxe para essa nova relação aquilo que eu era lá. Eu não aprendi nada, pelo jeito, né? Então, mais ou menos é uma brincadeirinha. Mas é isso mesmo que acontece. Sim. Entendeu? Então, o luto, neste momento tão difícil, 300 e poucas mil, poucas não, né? 300 e muitas pessoas, 300 e muitas famílias, vivendo isso. há que ter uma grande reflexão. Lembra, a gente começou a conversa. Todo e qualquer ser humano aspira por felicidade. Isso que está acontecendo não está acontecendo por acaso. Nem um ponto, nem uma vírgula. Nós todos somos responsáveis. Então nós devemos, como exercício do luto, refletir o que nós realmente podemos fazer. Não o que poderíamos, porque poderíamos é passado, e no passado não volto. Mas hoje, agora, de hoje para amanhã, que mais 3 mil e poucas pessoas podem vir a morrer, que é isso que está mais ou menos acontecendo, o que eu posso fazer durante o dia, durante a noite? Se eu realmente quero viver o luto nesse momento significa muito mais uma ação que contribua ao cessar disso, à diminuição disso. Porque não adianta eu falar de luto e permanecer na mesma rotina, é incongruente fazer isso. Então, se eu quero verdadeiramente honrar e respeitar cada um desses 300 e poucas, né? A gente fala 300 e poucas, mas 300 e muitas, né? Perdas. Se eu quero honrá-las, está na hora de eu fazer alguma coisa mais eficaz, mais efetiva. Eu como cidadão, eu como indivíduo, porque eu posso ser o vetor disso, eu posso ser o transmissor disso. Nós não sabemos, esse é o grande problema do Covid. A sintomatologia dele, principalmente na P1, que ficou ainda mais difícil ainda de identificar. O que nós verdadeiramente podemos fazer para viver esse luto e honrar cada uma dessas pessoas e cada uma dessas famílias? É respeitar o que estão dizendo para nós fazermos. É respeitar a fila da vacina,
é ir vacinar, é não falar, eu não acredito em nada disso. Porque por quanto você acreditar, talvez você seja um transmissor. Então, aí vem a tal da ética que eu falava antes. Sim. Ok? Então, é uma reflexão. Ninguém está falando isso ou aquilo. Mas nós devemos realmente refletir sobre a interdependência, porque é disso que nós estamos falando. Talvez, Leandra, a humanidade como um todo nunca tinha sido tão exposta à contemplação do que nós chamamos de interdependência e impermanência. Interdependência, sabemos que se nós queremos parar realmente essa pandemia, nós, enquanto humanidade, temos que agir de maneira não propagada. Enquanto impermanência é entender que nada é cartesiano, que todas aquelas certezas que nós tínhamos, todas aquelas programações que nós tínhamos, planos de longo prazo, que pareciam assim que nada vai mexer, uau, mexeu. Então, contemplar o conceito da interdependência e contemplar o conceito da impermanência se tornam, nesse momento, vetores diretos ao equilíbrio emocional. Porque se eu não entender a interdependência e entender a impermanência, eu vou continuar acusando a quem aparecer na minha frente. Mas eu não assumo qual é o meu papel ético, no sentido que eu expliquei, como expressão da bondade amorosa e compassiva para com todos os seres, não só para os meus entes queridos. Como, considerando tudo isso, eu posso ter ações e fazê-las com verdadeira intenção, com verdadeira motivação e me sentir feliz de ser capaz de fazer. É por aí. Pelo menos é isso que eu acredito. Né? Ninguém precisa acreditar no que eu acredito, mas... Sim. Lama, vão chegar perguntas que vão atravessar a noite, já são 9 horas. Eu acho que talvez essa pergunta que chegou no... Eu estou olhando também simultaneamente a transmissão no YouTube, né? Tem muitas pessoas lá também, e eles também estão perguntando muitas coisas, mas essa pergunta aqui do Walter Bosniak, que eu cheguei a ver aqui no YouTube, ele fala: qualquer caminho de superação individual, como o budismo, por exemplo, pode fazer diferença, transformar mais do que nós mesmos? Nos trata mais de um caminho para a mudança pessoal, desconsiderando o coletivo? A preocupação dele, né, se eu não entendo, é bem se não é um rumo congruente, individual. É bem congruente. O que nós temos que sempre refletir é que não, enquanto self-liberation ou autoliberação dentro do caminho budista significa eu renunciar a todas as coisas para que eu possa esvaziar as minhas emoções aflitivas e cultivar a natureza da minha natureza primordial, que significa todas as qualidades humanas. Eu, enquanto indivíduo no budismo, dentro do caminho Hinayana ou Theravadin, eu posso fazer o percurso do caminho da autoliberação. Mas eu não alcanço a budeidade, ou seja, a realização última, a verdade última. Porque a verdade última reside no entendimento da interdependência. Esse é o caminho Mahayana. O caminho Mahayana significa, por exemplo, assim, um exemplo duro, talvez, de falar. O que adianta eu ter alcançado a iluminação se para isso eu deixei meu pai e minha mãe para trás? Ok? Então... as conexões. A interdependência. Então, a pergunta dele está correta. A ação, a escolha, ela é individual. O que eu posso fazer para isso? Ok? Mas eu sei que eu sozinho não mudo o mundo. Mas eu posso inspirar o mundo. Existe um ditado dito por um filósofo indiano chamado Shantideva, que eu acho maravilhoso, que diz assim: onde eu acharia couro suficiente para cobrir toda a superfície da terra para que eu possa caminhar sobre ela? Eu não preciso cobrir a terra, basta eu ter couro para cobrir as solas dos meus pés.
Se eu realmente quero me liberar do sofrimento, eu não preciso que o mundo se libere do sofrimento para isso. Eu posso me liberar protegendo-me, aí significa colocar a sola nos meus pés, para que eu não seja ferido pela ignorância, que é a base de todo o sofrimento. Então, se eu proteger os meus pés, eu posso caminhar pelo mundo e dar o exemplo. Então, nesse momento da pandemia, existe sim, muitas vezes, muitas pessoas, eu tenho ouvido isso, que estão esgotadas, estão cansadas de ficar praticando o isolamento, literalmente, isolamento como manda o figurino, e ver o número aumentando cada dia, e ver o número de mortes aumentando cada dia. Parece que não tem sentido e significado isso que eu estou fazendo. Certo? Parece que não tem. Porque eu estou aqui isolado, mas o número só faz aumentar. Ou a contaminação já está nos meus vizinhos. Eu virei uma ilha. É um sentimento muito difícil. Como que eu posso desenvolver compreensão sobre isso? É saber que, pelo menos, eu não sou sendo o vetor. Simplesmente isso. Então, a minha preocupação pelo bem-estar do outro, mais do que o meu próprio bem-estar, é que foi o eixo que me levou a essa decisão. Mahatma Gandhi tem um ditado que diz: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, se eu não quero propagar a doença, eu vou fazer o que me é possível. E eu devo ter contentamento. Então, a pergunta dele tem muita coerência, sim. Porque ele traz a visão do caminho Hinayana e o caminho Mahayana. São dois veículos dentro do estudo filosófico budista. Hinayana significa self-liberation e Mahayana significa a liberação de todos os seres. Só que aqui, nesse sentido, o que eu penso ser, na minha visão, eu posso estar totalmente equivocado, mas na minha visão eu penso assim: as pessoas que estão realmente fazendo o isolamento da melhor maneira que lhe é possível, elas sim têm feito uma contribuição incomensurável. Imagine que o P1 é uma contaminação de 1 para 6. Então, uma pessoa não contaminando já evitou 6. Então, eu já fiz uma grande coisa. Então, entende? Existe uma lógica, existe um racional nisso. A pergunta dele está muito correta. A visão seria mais ou menos dessa maneira. A construção dessa possibilidade, né, de não ser o caminho Hinayana, mas o caminho Mahayana. Na preocupação legítima pelo bem-estar de todos os seres. Certo. Vamos responder mais umas 2 perguntas só? A Sinara Salles, lá no YouTube, perguntou. Vou abrir aqui que consigo ler melhor, talvez, se eu encontrar. O senhor falou que devemos meditar de modo correto por pelo menos 15 minutos por dia. Poderia nos explicar o que é esse modo correto? Acho que foi assim que ela terminou, não estou conseguindo encontrar. Eu amaria dizer isso. Né? E uma outra pessoa falou se tinha como dar uma demonstração. É claro que agora a gente vai se estender muito, né? Mas eu também acredito que ela esteja perguntando sobre qual é esse modo, como fazer a meditação. Tá. Lembra que eu combinei com você disponibilizar um PDF para você distribuir para o pessoal? Foi a Maria, sim, lembro. Lembra? Tá bom. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu não gosto de deixar pessoas sem resposta. Mas é difícil falar disso, assim, em 1 minuto. Eu vou mandar um PDF para você, bem bonitinho. Depois eu compartilho aqui no Instagram mesmo. Isso, aí levo você lá pro compartilha site. para as pessoas, tudo bem. Isso não é segredo para ninguém. Nós damos esse curso, inclusive, online aqui no mosteiro. Que se chama Os 9 Passos da Meditação Shamatha. Ou seja, como desenvolver a habilidade
da calma mental. Como desenvolver a habilidade do foco, da concentração unifocada. Tá? Então, meditar corretamente, em última análise, significa cultivar as qualidades humanas inerentes, cultivar ações da fala, ações do corpo, ações do pensar, enfim, são o que a gente chama do caminho óctuplo. Ou seja, é possível para qualquer um de nós. E aí também eu vou sugerir que para eu poder meditar corretamente, que eu leia um texto chamado As 6 Perfeições, que fala das qualidades humanas. Aí, certamente que meditar é um processo individual, mas existe, obviamente, o caminho da meditação, para que eu não deluda a minha mente. A outra coisa é também saber que meditar não é ir a lugar nenhum. Muito pelo contrário, meditar é um processo de ancoragem, de pertencimento ao momento presente. É reconhecer o momento presente. É reconhecer a natureza do seu corpo, porque nós somos um corpo sensorial. Nós lemos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Só que no budismo, é como é o curso que vai ter no sábado que vem, que fala das 9 consciências, das 5 sabedorias. É justamente falar que normalmente nós falamos sobre 5 sentidos. No budismo nós chamamos 6 sentidos, porque a mente é um sentido. Só que daí nós vamos ampliar essa visão e vamos saber que os nossos sentidos, na verdade, são consciências. Então aí nós temos 8 consciências. Então quando nós meditamos, nós vamos, de uma maneira gradual e intencional, investigar isso. Então, enquanto shamatha significa desenvolver calma mental, se desenvolver lucidez, entender a natureza luminosa e vasta da nossa mente, ao mesmo tempo nós vamos entender todo um processo cognitivo dela, que aí a gente chama de vipassana, que se chama meditação analítica. Então, nós aprendemos a fazer isso. E nós devemos ter um instrutor qualificado para nos ensinar isso. E por que um professor para isso? Para que eu não caia nas armadilhas da minha própria ilusão. Que facilmente as nossas ilusões nos seduzem. Facilmente. Facilmente. É quando, há um tempo atrás, uns minutos atrás, eu falei 3 perguntas. O que é difícil, por que é difícil e por que é difícil para mim? Aí uma das respostas é a ilusão da mente. Há momentos da meditação que eu vou chegar e dizer, daqui para frente é não negociável. Eu não abro mão disso, 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 disso. Só que eu não reconheço que isso, disso, disso que eu estou falando são uma das causas que me impedem de ser feliz. A primeira pergunta lá atrás era todos nós queremos ser felizes. Por que produzimos sentimentos de sofrimento? Justamente porque nós não abrimos mão da nossa ilusão. E aí nós temos que entender o que é a ilusão. Então, por isso que nós precisamos ter um instrutor, um professor, para nos orientar. Mas a experiência meditativa é de cada um. Certo. A instrução é para dar um caminho seguro. Mas a experiência, ela é de cada um e ninguém medita a mesma coisa. Porque cada um tem a sua própria realidade. Aí é um outro capítulo. Interessante. Tá? Tá bom. Quem sabe não voltamos um dia para falar só sobre a meditação. A Maria agradeceu, que foi outra pessoa que perguntou, um verdadeiro espetáculo, aqui no YouTube. No YouTube também, Lama, algumas pessoas perguntaram do workshop, desses cursos, né? Onde elas devem procurar para saber. Você, tanto o treinamento, os 7 pontos de treinamento da mente, que é uma instrução de meditação, quanto o workshop, esse começa amanhã e são 4 quintas-feiras. E o workshop do final de semana, do dia 10 e 11, que fala sobre as 5 sabedorias. O título lá está as 8 consciências e as 5 sabedorias. Esse é o título que está ali. Você acha isso na plataforma Simpla,
entra na plataforma Simpla e digita Mosteiro Sakya, S-A-K-Y-A, e aí aparece a programação ali, e a partir dali você faz a inscrição e pela própria plataforma você recebe o ingresso, que é o link que te dá acesso no dia da aula e no horário da aula. Tá É bom. por ali que você acha isso. Ou Tá, a você gente pode também divulga isso entrar também no... posteriormente. Como? Uhum. Como? Nós podemos divulgar também aqui no Sim. Instagram da Ana Justra, Eu posteriormente. posso passar para você no WhatsApp, e daí você tem o link correto para Perfeito. facilitar as pessoas. Mas é em cima disso que nós estamos falando. Lama, olha essa pergunta que curiosa, antes da gente ir. Esse aqui, inclusive, é uma pergunta minha. Pode haver despertar ou iluminação fora do budismo ou da meditação? É uma pergunta do Marcelo, de Fora Brito. do budismo, sim. Fora da meditação, acho difícil. Porque o Buda alcançou a iluminação e todos os seres considerados búdicos alcançaram esse estado de lucidez através da meditação. Porque, e como eu disse, meditar não tem nada a ver com nenhuma religião ou religiosidade. Meditar é um patrimônio da humanidade. O que o budismo tem como grande refinamento é o caminho da meditação. Aquilo que a gente chama de Lojong, em tibetano. Lojong significa treino específico da mente. Aí nós meditamos em especificidades. Ok? Uhum. Mas, antes de nós meditarmos em especificidades, nós devemos aprender o genérico, vamos falar assim. Né? Como meditar? O que é meditar? Quais são os dois treinamentos fundamentais para meditar? Que é Shamatha e Vipassana. A partir dessas duas bases, que quando a gente junta as duas, a gente vai chamar então de Mindfulness, eu vou aprender a entender a natureza dos meus pensamentos, a natureza das minhas emoções, o porquê que eu percebo tais coisas desta maneira. Eu vou entender a lei de causa e efeito, como funciona como um contaminador da realidade. Então, à medida que eu medito, eu vou purificando, no sentido de eliminando esses contaminantes, de maneira que eu possa ver. É que nem quando você vai, eu não sei se você está de lente ou se você não usa óculos mesmo, mas Eu quando uso você vai óculos, no mas não estou de oculista, lente. quando a gente vai no oculista, todo mundo vai entender o que eu estou falando. O médico fala, essa ou essa? Melhorou assim, melhorou assado, e vai virando, não é assim? Aí a gente Isso. fala, é essa, né? Essa porque agora eu estou vendo, estou lendo, não tem fantasminha, não está torto, não é assim? Uhum. A maneira como as nossas ilusões contaminam a visão é exatamente assim no sentido figurado. Eu não vejo a realidade, eu vejo uma realidade distorcida pela minha ilusão. É que nem ver alguém com raiva, né? Volta para a raiva de novo. A raiva deu uma distorcida na sua lente. Agora você vê a pessoa daquele jeito, né? O seu amigo vê a pessoa nítida, linda. E não é verdade? Às vezes você fala mal de alguém e a pessoa fala, mas você está falando daquela pessoa? Tô. Tem alguma coisa errada com a sua percepção, porque essa pessoa é fantástica. Então, essas distorções são as nossas ilusões. Ela tem raiz na nossa ignorância. Ignorância aqui não é burrice. Ignorância simplesmente significa ignorar uma outra maneira de pensar, falar e agir frente a esta realidade. Nós ignoramos que há outras possibilidades. Agora, o nosso apego à nossa verdade faz quase impossível eu oferecer a mim mesmo um outro olhar. Não é assim? Tanto é que você pode achar uma pessoa teu inimigo por anos. De repente ele se torna seu melhor amigo. Aí se alguém pergunta, nossa, fulano, mas você continua essa pessoa assim? Ah, mas ele mudou. Mudou. Aí um budista fala assim, ele, né? Então, eu costumo brincar assim, todas as vezes que eu falo o outro mudou, eu falo, nossa, que baixa autoestima que você tem, né? Você não percebe que é você que mudou? Você devia se sentir feliz que você se livrou da ignorância que via aquela pessoa como um inimigo. Foi você que se livrou da ignorância, não ele. É tão importante a gente entender isso. Faz mágica quando a gente entende isso. É altamente libertador. Muito bom. Lama, olha,
Da Luciana Carvalho Luma. A insônia é uma constante quando há uma ansiedade. Há uma prática que auxilia a serenidade para o sono? E aí eu Desculpa, eu não imagino, peguei o começo, Leandro. a insônia é uma Ah, constante quando há uma ansiedade. Há sim. alguma prática que auxilia a serenidade para o sono? Sim. Bom, precisa ver se não há nenhum componente fisiológico, biológico aí. Mas se for uma ansiedade pelo desconhecido, por aquilo, porque a ansiedade é a espera por algo que nem eu bem sei o que é, ok? Uhum, Se eu sentar na cama antes de deitar e desenvolver essa aspiração que possa eu ter um sono feliz assim por diante. Então eu desenvolvo uma intenção. Primeira coisa. Segundo, quando eu me deitar, antes de qualquer coisa, deite e relaxe. Ou seja, comece a respirar profundamente e lentamente. E como escaneando o seu corpo, do topo da cabeça até chegar na sola dos pés, vá relaxando o seu corpo conscientemente. Dedique um bom tempo para relaxar a face, toda a musculação da face, como se ela derretesse. A parte posterior da cabeça, a nuca, a cervical, pescoço, ombros. E você vai, como escaneando, você vai olhando para o seu corpo uhum, e vai respirando em cada uma das partes do seu corpo. E ao mesmo tempo que você está fazendo isso, a cada exalação você vai soltando o seu corpo. A cada exalação, toda e qualquer angústia, ansiedade, aflições, medos, dê a esses sentimentos a liberdade de se mover. Não force para fora. E também não se apegue. Simplesmente dê a eles a liberdade de se mover. E simplesmente expire. A cada inalação, inale felicidade, contentamento e gratidão. Gratidão. E exale dando liberdade para que todas as coisas possam se mover. Ok? Então, ok. a cada exalação, relaxa. A cada exalação, deixe ir. E mentalmente, cultive pensamentos de amor bondoso e compassivo para com todos os seres. Mas, acima de tudo, gratidão. Que você vai dormir. Tuf! Talvez Perfeita antes de essa chegar na pergunta. cintura, você já dormiu. Se Tá acordar de perfeita novo essa com pergunta para a insônia, gente encerrar. faz a mesma coisa. E De faz. volta. Você vai ver depois de uns dias, no máximo 5, uma semana, seu sono vai adquirir uma qualidade muito melhor. Tome um banho quentinho, tome uma água molinha, deite e relaxe. Não traga o telefone perto da cama e avise o maridão ou a esposa: eu estou em processo de relaxamento. Enfim, A Luciana respondeu, obrigada, muito bom. Que foi ela quem fez a pergunta. sim, isso é recorrente hoje em dia. É mais eficaz se não houver nenhum componente, né, psíquico ou fisiológico. É melhor que qualquer calmante ou remédio para dormir. Uhum. Porque o remédio para dormir vai tamponar, mas não vai resolver. Para que a sua insônia passe, você precisa ir fazendo as pazes com a razão da insônia e não ocultá-la. É mais ou menos por aí. Lama, muito obrigada por todos esses ensinamentos. Nossa, a gente está chegando a quase 2 horas já de live. Dezenas de pessoas passaram por aqui, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, que a gente colocou também a transmissão, porque tem algumas pessoas que não têm perfis, né, no Instagram. E eu acho que a gente, pelo que a minha equipe falou, a gente conseguiu responder tudo. A gente pede desculpa se alguém ficou, né, sem resposta, mas parece que foram todas as perguntas. E aí, essa última que eu deixei, que é da Marlene Erci, que eu acho que ela é ideal para fechar, inclusive para você passar para a gente como te encontrar depois da live. A Marlene Erci pergunta: como farei para me comunicar com o Lama depois da live? Ela quer falar direto.
Com você. É. Ah, tem vários caminhos. Eu acho que a melhor maneira é Vou www.sakya, colocar aqui. www.sakya, S-A-K-Y-A, Sakya, Brasil, tudo junto, .org. .org. Não tem BR, né? Como? Não tem Não, é BR, só .org. .org. Só .org. Assim, Lama? sakyabrasil.org. Ou é sakya.br? Nossa, nem eu sei, mas eu acho que é sakyabrasil.org. Eu É. coloquei aqui nos comentários, mas como eu disse, depois a gente compartilha o seu perfil, Ou o mesmo do aqui mosteiro. no Instagram. No Isso. Instagram. Nessa L. conta, né? É nessa conta. Nessa conta ali, tem lá Aqui, no direct. As arroba pessoas podem L. também entrar em contato comigo por ali também. Rinchen. É As- l.rinchen, é o Instagram. Aí, E o coloquei os Facebook é Lama dois. Rinchen. Tem o Facebook também, Lama Rinchen. Lama Rinchen é o Rinchen. Facebook. Coloquei os três aqui, eu mesma. E E também estão pode colocando usar. também lá no YouTube, a minha equipe. Nós temos conta no YouTube, também é Mosteiro Sakya. Tem no YouTube, nós Uhum. temos conta lá. Tem canal no YouTube, né? E também eu Sim. posso disponibilizar o celular do mosteiro, que tem WhatsApp, que é o 11 99 656 1807. Tem WhatsApp. Sintam-se Aí, à gente. vontade. Todas as informações aqui, mas depois a gente coloca em formato de post, né? De uma publicação mesmo. E tem o PDF também, que o Lama vai disponibilizar para Eu vou nós. disponibilizar para você um dos PDFs, daí você transmite às pessoas. Tá bom? Perfeito. E no mais, Gratidão, Lama, muito obrigado. Minha por gratidão é tudo isso. incomensurável Tenho por tudo certeza isso. que todo mundo ficou até essa hora, porque foi muito engrandecedor mesmo. E assim, nesse momento, eu acho que em alguma medida serviu para todo mundo, né? Alguma coisa, algum sentimento que todo mundo está passando. A dificuldade do momento, né, do contexto, ela é universal, né? E, e foi muito bom te ouvir e te receber aqui. E fica Eu aberta as agradeço. portas da nossa associação. Para quando quiser voltar, eu acho que as pessoas vão adorar. A gente te recebe de braços abertos aqui. Eu agradeço incomensuravelmente, Leandro, a sua atenção, o seu carinho desde o começo do primeiro contato. Leandro, eu agradeço muito a Eu que todo mundo que agradeço. passou, ficou, foi, enfim, os momentos que puderam ouvir. Agradeço a todos. E a minha aspiração é que realmente todos nós consigamos vir a desenvolver caminhos de vida que sejam significativos e que nós possamos ser verdadeiramente causa e condição de benefício e felicidade um para o outro. Essa é a minha mais profunda aspiração. Tá bom? Tá Muito bom, obrigado por tudo. lindíssimo. Uma linda noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Aí você Tchau. desliga daí. Vou desligar e vou salvar a live. Tá, eu gostaria de ter para publicar também, se for possível. Você me ensina o link que tem que as pessoas também no meu grupo possam Ter ter acesso, né? acesso. Uhum. É isso aí. Tá bom. Tá bom? Quem entrou agora, que foi a Cis, vai ficar gravado, tá? Deixando o recado. Obrigada, Lama. Tchau. Valeu. Obrigado, viu? Tchau, tchau.